Nessa noite. Eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra ao pastor Fábio. Amém. Das paz, igreja? Amém. E o Senhor nosso Deus? Amém. Abençoe a tua vida. Amém. E a tua família. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas um irmão queria contar a bênção dele também. A Josi foi mais rápido que ele, perdi para a Josi, né? Ele é ubre. O Alex vai contar uma bênção aqui. Alguém liga aqui para mim, isso daqui. Vem aqui para você aparecer, tá? Que é famoso no YouTube. Aqui, ó. E assim, eles vão entrar nas faz igreja. Na verdade, eu tenho dois agradecimentos a Deus. Primeiro, tá? Há um ano atrás eu estava aqui nessa igreja, tá? Aí o pastor estava passando por uma dificuldade, conversando com ele, ele fez uma oração para mim. Eu estava na igreja, mas ainda estava com o vício do cigarro, não conseguia largar, fumava desde os 14 anos de idade. E o pastor fez uma oração, né, para mim, a gente orando junto aqui, e ele me mandou uma oração no WhatsApp. Falou assim: Alex, todo dia de manhã, tanto que você trabalhar, você faz essa oração, tá? E daqui 5 dias você vai me ligar e falar para mim o que você sentiu, né? E eu comecei a fazer essa oração todo dia de madrugada, antes de ir para o trabalho, eu fazia essa oração. E com 5 dias eu liguei para ele. Ele falou: o que você sentiu, Alex? Eu falei: pastor, eu senti ânsia. Toda vez que eu faço oração, está me dando ânsia. Eu falei: então continua, porque Deus está te libertando. E hoje, esse dia no caso, não hoje, a data certinha, exata, não consigo lembrar, mas assim, o mês de maio, tá? Esse mês está completando 1 ano, glória tá? a Deus. Que eu larguei do cigarro, sendo que eu já tinha tentado várias vezes, já tinha tomado remédio, tá? A minha esposa, na última viagem que a gente tinha feito, falou assim: amor, vamos parar, eu vou comprar remédio, vou te ajudar. Ela já andava no celular dela para mim não perder a hora de tomar o remédio, e mesmo assim eu não conseguia parar, tá? E foi através da oração, através da cura que Deus fez no meu coração, que sim, na minha alma por inteiro, né? Que eu consegui parar. Tá? Então, louvo e agradeço a Deus por isso. E a outra que eu queria também agradecer a Deus também, eu passei por um treinamento, ultimamente aí, para fazer ministração de curso, tá? E antes de ir para Paraná, foram 4 dias de curso intenso, tá? E antes de ir para lá, eu orei a Deus, pedi para Deus que se Deus me ajudasse, que eu passasse nesse treinamento, que eu ia vim agradecer. E eu estava sentado ali, Deus estava me cobrando: você passou, você não agradeceu ainda. Então, assim, louvo e agradeço a Deus por mais essa bênção também que eu alcancei também na mão de Deus, tá bem? Amém, irmão. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Eu já fumei também, gente. É horrível. Horrível as mulheres que tinham que beijar nós, né? Deus me livre. Gente, se fosse mulher, não beijava qualquer gambá, não, tá? Tinha que ser o Senhor Doutor Gambá. A boca fedorenta do inferno, aquela cachaça, ligado. No primeiro caso dele é cachaça, né? Mas a mulher sofre, amém? Quando é os dois que fumam, ainda vai, né? Quando é um só. Era bom, Aldinei? Hein? Não, né? Agora não, agora é diferente, né? Amém? Amado, é maravilhoso servir a Deus, amém? Queria convidar aqui à frente os aniversariantes da semana: nascimento, casamento, bebê para poder apresentar Jesus, comprou um bem e quer apresentar o Senhor também. Corre para cá. Cadê o Wilson, aquela ambição toda no grupo lá ainda, né? Cadê ele? Eu acho que a Ana Paula está na salinha, né? Mas ele vai vir aqui sozinho aqui. Cadê ele? Vem aqui, rapaz. 7 anos casado, não é, né? Antônio, o que foi, Antônio? Quantos anos casado? Nem vou perguntar para ela se foi tivesse fazer tudo não, você não faria, tá? E essa moça aqui, quantos anos, moça? 96. Ah, 60. Brincadeira. E você também? Quantos anos? 82. Porque conservar, viu, gente? Não fica velho não, né? Você por quê, rapaz? Olha, rapaz. Tem que levar em casa para mim um vídeo durante 30 dias, tá? Depois eu devolvo. Mas fica em pé, vamos orar para esses queridos aqui. Negão de lado, comprou um carro vermelhinho, hein? Ali, ó. Estenda a mão para cá, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Pedimos a tua bênção, Pai, sobre a vida de Antônio, da esposa Luana, que o Senhor os cubra com teu sangue, Senhor.
Cobre também Ilso e Ana Paula com teu sangue, que esses casamentos durem por toda a vida pelo poder do nome de Jesus. Nós repreendemos tudo aquilo que é contrário à vida deles, em nome de Cristo Jesus. Pai, todo espírito de briga, de contenda, que o Senhor tire da vida deles em nome de Jesus. E continua abençoando, Pai. Abençoamos a vida de tua filha, Maria José, Márcia, em nome de Jesus, que o Senhor dê muitos anos de vida na presença do Senhor, Pai. Livra eles de toda e qualquer seta do inferno. Guarda a vida do Rafael, se nós apresentamos esse bem ao Senhor Deus e cancelamos tudo aquilo que é contrário, toda inveja, todo qualquer furto, roubo, nós cancelamos em nome de Jesus. Acidente, nós cancelamos em nome de Jesus. Abençoamos e que seja bênção na tua família, em o nome de Jesus Cristo. Pai, nós pedimos a bênção de cada um deles, que os seus guarde, livre, seja com eles pelo poderoso nome de Jesus. E tudo que é contrário, nós mandamos embora em nome de Jesus. Deus, sempre os teus filhos, nós oramos, abençoamos e também aplaudimos o Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Mas você não senta não, abre para nós em Lucas capítulo 7, versículo 11. Aí depois você senta de uma vez por todas. Visitantes, vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe muito vocês. Então, segue brasileiro, Fabiano, né? Fabiano, está de barba aí, quase não conheci, né? Seja bem-vindo, tá? Em nome de Jesus. Tem mais alguém que nos visita aqui hoje? Olha só, gente bonita, tudo parece comigo, ó. Deus abençoe, viu? Olha só, bem-vinda, moça, viu? Em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 7, versículo 11. Quem trouxe Bíblia faz assim. Vão vir os convertidos a Jesus. Falando, ixi, só metade, só gente. Diz para a pessoa quebrada que está do seu lado: eu vou dar a Bíblia para você. Amém. Glória a Deus. Brincadeira, tá? Quebrado é o Satanás. Nós somos próximos, tá? É só para descontrair um pouquinho. Lucas, você prometeu, você pegar uma Bíblia agora, tá? Uma Bíblia dessa aqui é R$120, né? Lucas 7, 11, posso ler? Calma, não está quebrado não. Em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Estenda a mão para cá, amado. Que Deus visite o povo dele, que somos nós, nessa noite, amém? Senhor Deus, nós apresentamos a Tua palavra ao Senhor. Pedimos ao Senhor que fale conosco pelo Teu Espírito Santo. Aplica esta palavra de forma personalizada a cada vida que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, ser repreendido toda ansiedade, inquietação, perturbação, preocupação na tua mente. Que Deus arranque agora, em nome de Jesus. Que tua alma se aquiete, que teu coração se abra e Deus possa falar com você nesta noite. Deus, tudo que o Senhor fizer nesta vida e vai fazer através dela, nós damos a Ti a honra, a glória e o louvor. Que assim seja, permaneça e seja conosco. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Você pode sentar-se, meu amado, em nome de Jesus. E Deus curou o Alex também da gagueira, tá? Ele está falando muito melhor do que um ano atrás, né? Amém? Quase que dá para perceber que ele já foi um gado igual o pastor foi também. Vem de onde, pastor? A gagueira, rejeição. De pai, de mãe, sofrimento na infância, a pessoa se torna gaga. Todo gago vai ter um problema psicológico muito sério para Deus curar na alma dele. Tudo bem? Só para você pegar a senha aí. Tema: quando ele diz não chores. Quando Jesus diz não chores. Querido, nós vamos falar hoje da viúva de Naim. Então isso aqui não, viúva, calma, cara, sossega, velho. Aqui é da tua alma, a palavra é sempre nova, ela se renova, certo, amém? Tem gente que é tão impaciente, só de escutar de novo, meu Deus, tu consegue de novo, calma, que Deus vai falar com você, certo, amém? Então nosso tema é quando ele diz não chores. Jesus, ele chega, ele vai de Cafarnaum a Naim, 50 quilômetros, de canela, não foi de cabelo não, foi de canela mesmo.
um grupo de jovens de uma universidade fez o mesmo trajeto hoje no asfalto, lá de Cafarnaum a Tenaim, e gastou 12 horas para chegar lá onde Jesus chegou. Jesus levantou muito cedo e caminhou até a tarde para chegar antes do enterro, para fazer algo na vida daquela viúva. Por quê? Eu não sei, Deus sabe. Mas a situação daquela mulher era muito crítica. Ela tinha ficado viúva. Na lei de Moisés, quando se dizia que quando o homem morria ainda jovem, que Deus estava castigando, né? A tradição dizia isso. Um homem morreu com 50 anos, deve ser um castigo de Deus para essa família. Ela tinha perdido o esposo, e agora o filho, que era o arrimo de família, ele vivia uns 20 anos, que sustentava a mãe, morre também. A situação daquela mãe era terrível. Ela provavelmente iria parar na rua e acontecer coisas muito ruins com elas, porque o Estado não sustentava a viúva, não cuidava de, né? Hoje se recebe uma pensãozinha, um auxílio, naquele tempo não. Então aquela viúva, né, era muito crítica a situação dela. Eu quero dizer para você que uma multidão está vindo com ela, certo? Na manhã seguinte, no dia seguinte, não ia ter ninguém com ela mais. As pessoas, elas podem até no teu enterro, mas no dia que você vencer, eles não vão estar perto de você. Então você para de confiar na multidão. Toda vez que a multidão está na Bíblia, foi o diabo que usou a multidão. Foi a multidão que levou Jesus para a cruz. Amém? Você para de confiar nos seus amigos do Facebook, são tudo pilantra lá. Tem 5 amigos no Facebook, não tem ninguém, querido. Coloca lá, estou no hospital, eu preciso de R$300 para comprar reais, tá? Para comprar um remédio. Você vai ver quantos amigos que você tem, seguidores que você tem, que vai dizer assim, amigo, amiga, já estou passando Pix para você. Senta, porque senão você vai cansar e ficar de pé. Amém? Toma cuidado com a multidão. Aquela multidão que acompanhava aquela mulher, no outro dia não ia ter ninguém na casa dela. Ela estaria sozinha, chorando as dores dela, certo? Então a situação daquela mulher era crítica. Perdeu o marido, viúva, agora perde o filho. Amado, tem coisa que só Deus pode fazer em nossa vida. Tem situação que se Deus não intervir, não tem jeito, mas Deus sempre está tendo para fazer algo na minha vida e na tua vida. Lá em Atos capítulo 6, versículo 1, institui-se os diáconos na igreja, porque as viúvas dos gregos, na igreja que estavam iniciando, estavam ficando sem suporte, sem ajuda. Pedro diz, olha, não é bom que nós deixamos a palavra para servir às mesas. E escolham 7 homens cheios do Espírito Santo, homens de bem, que têm um nome entre a igreja, e constituem eles para cuidar das viúvas. Isso lá em Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Por isso surgiu os diáconos. Diácono é para só ficar na porta, para servir ceia. Isso foi a igreja que, com o tempo, foi desconstruindo. O diácono, no tempo de Jesus, expulsava demônio, fazia milagre e fazia cura. Amém? Só para servir ceia. Isso é o conceito de igreja. O diácono que está ali na presença de Deus, ele é usado para qualquer coisa que qualquer pastor usado faça. Certo, amém? Então, havia um cuidado quando começou a igreja no século I com as viúvas, coisa que no tempo de Jesus não tinha. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, Paulo traz recomendações para as viúvas dentro da igreja. As mais novas é para largar de ser fofoqueira e casar de novo. E as mais novas ficava viúva e ia para a casa dos outros fazer fofoca. Paulo falou assim, olha, para de fazer fofoca, casa de novo, vai criar filho. As mais velhas, ele dizia no versículo 16 que quem pudesse era para ajudar em casa. Aquela que não tinha parente, não tinha ninguém, a igreja poderia socorrer, para a igreja não ficar sobrecarregada, certo? Então, se você tem um parente que é uma viúva, você cuida dela. Se ela não tem ninguém, então a igreja vai cuidar. Aquela que é verdadeiramente viúva, certo? Então, no tempo de Paulo, já tinha uma preocupação com as viúvas, mas não no tempo de Jesus, quando ele estava vivo. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que Jesus viu aquela mulher. Versículo 13 diz que ele a viu, amém? Jesus viu aquela mulher. Deus está vendo, amado, a luta de cada um de nós, de cada pessoa que passa por um momento difícil na vida. Deus está vendo. Amém. Deus não é indiferente com a tua dor ou com a minha dor. A forma como ele vai agir, reagir, fazer, isso é uma outra situação. Mas Deus está vendo, ele está vendo a dor de cada um de nós. Tudo bem? Lá em Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 37, fala do bom samaritano. Jesus conta uma história. Alguém vai dizer, mas o que eu devo fazer para cumprir a lei? Aí Jesus conta uma história. Jesus era assim, Jesus ele fazia perguntas, ou então ele contava
uma história. E ele conta que uma pessoa ia descendo da uma cidade chamada Jericó e caiu nas mãos dos ladrões. Eles tomaram tudo que ele tinha, bateram nele e ele ficou lá semi-morto, quase morto. Passou um sacerdote, que era o padre e o pastor da época, e olhou, viu e passou de longe, certo? Isso está lá no versículo 31. Versículo 32, um levita veio e passou, que era o cantor, que era o laico que tocava teclado aqui, cantava, e passou de longe, certo? E veio, no versículo 33, um samaritano, rejeitado, desprezado. E ele passou perto, ele viu o sofrimento daquele homem, passou perto, ajudou e socorreu. E Jesus disse, vai e faz do mesmo jeito que ele fez, certo? Então, quando alguém está passando por uma luta, muitas pessoas se afastam. Porque ninguém quer ficar perto de alguém que tem problema, porque vai dar problema. Talvez você já passou por luta que o seu parente, o seu amigo, aquela pessoa que você encontrava, se afastou de você. Mas Deus não se afasta, Deus passa perto da dor da pessoa, certo? Então, Jesus viu aquela mulher. Segunda coisa, Jesus é Deus que se compadece, amém? Jesus, ele tem compaixão de quem sofre. Marcos capítulo 6, versículo 34, fala que ao descer do barco, Jesus viu uma multidão grande e se compadeceu deles, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas, certo, amém? Eles tinham, mas se portavam como se não tivesse pastor. Você tem um pastor, talvez não seja o pastor Fábio, é o sumo pastor que é Jesus de Nazaré, amado. Mateus 9:36 diz também que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaltas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus estava sempre vendo, Jesus está te vendo agora. Jesus viu você ontem, você viu agora sua mulher. Jesus viu você hoje, você se estressou com seu marido. Jesus viu você chutando cachorro. Jesus viu, Jesus está vendo, amém? Por que nós pecamos? Porque nós temos na cabeça que Deus é um velhinho quase cego do céu, que não está enxergando mais e não sabe o que está fazendo. Se nós tivéssemos um entendimento que o Espírito de Deus habita em nós, nós não ia dizer qualquer coisa, nem ouvir qualquer coisa e nem fazer qualquer coisa, certo? Se nós tivéssemos esse entendimento. Imagina aquele tarado que fica lá olhando as pornografias no celular dele. Se ele tivesse o entendimento que Jesus está do lado dele, ele ia ver? Sim ou não? A pessoa que fala mal dos outros, se ele tivesse o entendimento que Jesus estava do lado, ele ia falar? Sim ou não? Mas nós pensamos que estamos nesse mundo sós, e nós não estamos. Marcos 1:40-41 diz que aproximou-se de Jesus um leproso. Jesus, se o Senhor pudesse, o Senhor pode me tornar limpo. E Jesus disse, eu quero. Tocou nele e ele ficou limpo, porque ele foi movido por íntima compaixão. Certo, amém? Por que você acha que Jesus morreu na cruz no teu lugar e no meu lugar? Por íntima compaixão de você e de mim. Porque ele queria nos ter com ele um dia lá no céu. Você consegue entender isso? Então tira essa coisa da cabeça, Jesus pendurado numa cruz. Jesus não está lá, Jesus está sentado no trono de glória, desce do Pai do céu. Mas ele fez isso por mim e por você, porque ele nos ama. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Você crê em Jesus? Sim ou não? Amém. A vida eterna é para você, aleluia. Por amor ele foi aqui no nosso lugar. Eu não valia nada e você também não valia muita coisa não. Um maconheirinho safado igual eu, Jesus morreu por mim. Isso há 32 anos, tá? Hoje eu não sou maconheiro mais não, tá? Tem raiva de cheiro de frente, tá? Mas você também não era, foi que você cheirava não, sabia? Pastor, eu tão bonzinho, era nada. Deus sabia que você era mau, que você tinha um coração ruim. Mas ele morreu por mim e por você naquela cruz. Jesus se compadece da dor do ser humano, irmão. Tem uns dois que falam assim, porque esse Deus é bom, porque ele tem tanta gente que sofre, né? Mas as nossas escolhas vão dizer qual que é o Deus que é nosso Deus. A pessoa fala, na África uma fome miserável, né? O povo morre tudo de fome. Se você for em muitos países da África, 6 horas eles estão queimando incenso para Satanás. O céu fica verde, azul, amarelo, incenso para o diabo. E você quer que Deus abençoe um lugar desse? Amém? Tudo bem? 3. Jesus vem de encontro à nossa dor. Repito, era 50 quilômetros de distância. É uma distância longa daqui na Brasilândia. Cadê o Fabiano? Daqui lá na Canela é meio grupo, vai, Fabiano? Jesus fez isso.
Porque talvez Jesus teve uma visão, ele sendo Deus, ele viu que aquela viúva tinha perdido o filho. Ele viu por antecipação. Amado, nós somos predestinados em Cristo. Tem igreja calvinista que diz que você é predestinado, mas é mentira. Nós somos predestinados porque Deus, desde a fundação do mundo, sabia que você iria se converter um dia a Cristo Jesus. Amém? Amém. Jesus viu aquela mulher triste, né? O médico talvez disse: olha, seu filho acabou. As lágrimas, Jesus viu, por antecipação. Nós precisamos fazer uma visita lá em Naim. Mas Jesus é longe, não tem nada lá. É um lugarzinho pequeno, miserável, pobre. Pois é, mas eu preciso ir lá. E Jesus foi. Amém? Então Jesus veio de encontro à nossa dor. Lucas 8, versículo 26 ao 39. Jesus foi de encontro ao tal do Gadareno, um cara que tinha legiões de capeta. Jesus foi, atravessou um mar perigoso, quase que vai para o fundo do mar, venceu aquele principado e chegou lá e libertou. Ele que foi de encontro ao Gadareno. Amém? Você pensa que um dia você entregou a sua vida para Jesus, mas foi Jesus que foi de encontro a você um dia. Tudo bem? Eu tive a humildade de não, em algum ponto da tua vida, Jesus te alcançou. Jesus foi de encontro a você. Uma vez um cara fugindo da polícia lá no Rio de Janeiro, perigoso, o cara lá daqueles comandos, não sei de qualquer, não pode nem falar mais, né? E ele entra dentro de uma caverna lá, de uma gruta, e ele usuário de droga, perigoso, cheio das armas, das granadas, e está lá, né? Naquela pilha doida, e de repente, um crente sobe em cima do monte onde ele estava embaixo, e começa: Senhor Jesus de Nazaré, eu te glorifico porque o Senhor é Deus, porque um dia eu estava no mundo do crime, nas drogas, o Senhor me alcançou, bendito seja o nome do Senhor. E aquele cara em cima convertido, contando a vida dele, e Deus tocando o coração do criminoso que estava lá embaixo. O criminoso começou a chorar. Deus tocou no coração dele, ele se converteu a Jesus lá dentro do buraco. Aleluia. E foi servir a Deus de fato e de verdade. Amém? Você não sabe o dia, mas um dia Jesus foi ao teu encontro. Amém. E Jesus foi ao encontro do Gadareno e liberta aquele homem. Pastor, eu não lembro. Pois é, aquele que estava com depressão lá, você pensou em tirar a sua vida, e você não fez por quê? Porque Jesus foi ao teu encontro. Aquele pensamento saiu da sua cabeça e você distraiu, e de repente você não estava pensando mais naquilo. O que aconteceu? Jesus foi ao teu encontro. João 5, versículo 2 a 9 fala que Jesus foi atrás de um paralítico no tanque de Betesda. Chegou lá, o cara deitado no chão, muitos anos, 30 e tantos anos aleijado. Você quer ser curado? Se eu não tenho ninguém para colocar no tanque, levanta, pega a tua cama e vai embora. Jesus foi de encontro àquele aleijado, certo? Amém? Eu creio, mas que Deus vai vir de encontro ao coração de alguma pessoa nesta noite aqui. Amém. Eu acredito nisso em nome de Jesus. Tem gente que está com um problema parecido com aquela viúva de Naim. Meu Deus, humanamente não tem jeito, e Deus diz: tem jeito, porque quando Deus quer, Ele dá um jeito. Aleluia. Amém. Quarto ponto: Deus é poderoso para mudar qualquer circunstância, mano. Qualquer. Não existe uma difícil, mais fácil ou mais difícil. Jesus, Ele manda um jovem se levantar. Ele nem mandou se ressuscitar. Levanta, porque Jesus é Senhor da morte. Sabia disso? A morte foi vencida por Jesus na cruz do Calvário. Lucas 8, 27 está escrito que os impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Pensa no seu impossível aí. Se é que alguém tem um impossível aqui. Pensa, amiga, no impossível. Pensa, David, no impossível. Pensa, Gustavo. Pensa no impossível. Elisângela. A Bíblia diz que é possível para Deus, amém? Eu vou ficar com o que diz a palavra de Deus, amado. Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. Você crê? Está pertinho do seu milagre, irmão. Você pode crer nisso. Lucas 1, 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É só você descobrir qual promessa diz respeito à tua situação na Bíblia e declarar ela diante de Deus, que o milagre vai acontecer, mano. O problema é que o crente sabe dar na Bíblia, o bicho boca aberta, não lê Bíblia, não sabe com promessa nenhuma, mas tem promessa, tem mais de 20 mil promessas na Bíblia, para mim e para você. Há muitos anos atrás eu estava solteiro, cansei de beijar as mulheres nojentas, briguentas, né? Que eram muito bonzinhas, mas é que eles falam, você tem né? Pensa no dedo podre, só tranqueira, né? Falei, cansei, chega! Vou namorar para casar agora. Nada de ficar beijando essas mulheres. E eu fui na Bíblia, Salmo 68, 6. O Deus faz o solitário morar em família. Provérbios 18, 22. A esposa prudente vem do Senhor. Provérbios 19, 14. Fala de mulher boa em Deus, tá?
E eu falei, Deus, é tua palavra. Traz o trem para mim agora, Jesus. Opa, tem não. Janeiro de 2008. Eu estou orando depois do almoço, antes do almoço. Olha, depois de você orar, é antes do almoço, porque as lombrinhas estão doidas, você não tem sono, você está querendo comer e você está esperto, né? E eu estou lá, Jesus, manda, Jesus. E uma voz passou pela minha mente, desceu no coração, disse, Fábio, ainda esse ano você vai casar. Aleluia. Eu imagino muito sacanagem, não posso contar para vocês não, né? Gente, sacanagem eu estou falando, não é sacanagem imoral, é quando é uma vida de casado que você tem. Quem é casado aqui? Aí você se importa igual hoje com a sua mulher lá, né? É, né? É. E aí, eu peguei e falei para minha mãe, Deus colocou ali no quarto que eu vou casar esse ano. Meu filho, mas você nem namorado dele, você falou que não quer mais ficar namorando. Eu falei, pois é, mas Deus falou. E em novembro daquele ano eu estava entrando na igreja com a minha loira e cochichando ela, daqui a pouco você vai ver. Não vi muita coisa não, né? Casei aquele ano ainda, certo? Amém? Amém, amado? Você tem que descobrir na palavra o que diz respeito à tua vida. Aí se não tem palavra, se não tem nada, Deus trabalha pela palavra, amém? Tudo bem? Então vamos lá. Quando alguém morre, não tem mais nada o que fazer, certo? Morreu, acabou, certo? Para nós, para Jesus não. Lá em João capítulo 11, versículo 25, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não é o fim para Jesus. Para mim e para você pode ser, para ele não. Você sabe por quê? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Hebreus 13:8 diz isso. Jesus Cristo, ontem, hoje e o mesmo, e o será para sempre. O mesmo Jesus que fez um milagre daquela mulher 2000 anos atrás, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. Você crê nisso? Sim, Jesus tem a melhor palavra no pior momento de nossa vida. Quando ele disse não chores, não foi apenas para, foi um consolo e uma certeza que ele ia fazer algo na vida daquela mulher, mano. O dia que você for no funeral, pelo amor de Deus, pare de falar para a pessoa que perdeu alguém, não chora não, menina, né? Tem umas pessoas endemoniadas, mano. A pessoa está sofrendo, perdeu alguém que ama, não chora não, dá um murro na cara, né? Sai daqui, eu vou chorar assim, eu tenho direito de chorar, né? Chora não, menina, chora não, deixa a pessoa chorar, tudo bem? Eu não tem direito nem ter o luto dela, não pode nem chorar com o parente que morreu, porque chega um crente, filho do capeta lá e diz, não chora, você vai ressuscitar o meu parente? Não, então deixa eu chorar, amém? Gente, olha, eu falo para você, quando eu morrer não quer ninguém chorando. Uai. Ninguém. Gente, Uai. chorar pra quê? Vai adiantar? Me faz raiva quando, né? Fala mal de mim, faz raiva, né? Fala mal do pastor Fábio depois que morre, né? Eu vou pagar 3 peão por resto desse tamanho. Fala assim, irmão, você está pago por antecipação. O que estiver chorando, você ri para desse pau, viu? Eu ficava só dando risada, né? Palhaçada, mano. Quando eu cheguei aqui em São Miguel, eu fui morar na frente do Zé do Caixão, né? Eu estou dando chimarrão cedinho lá, e aí vimos lá que nunca honrou o pai nem mãe, nunca deu um beijo na mãe, nunca deu uma camisa pro pai, né? Uns filhos bandidos, vagabundos, e pulava em cima do caixão, ai pai! E só faltava ser rolando o caixão inteiro. E eu lá olhando, tomando meu chimarrão, assim, cara, sem vergonha, nunca honrou o pai, nunca honrou a mãe. Mas quem honra pai e mãe, ele sente que eu tenho dó, amém? Mas na consciência não pesa. Ele sabe tudo que eu poderia fazer para o meu velhinho, eu fiz em vida ainda, amém? Todos choram demais no funeral, você pode saber, pisou na bola com quem morreu. Tudo bem você está aqui? Ah, o pastor não concorda? Beleza, você pode brincar com a sua não concordância. Tudo bem? Então Jesus tem a melhor palavra no pior momento da nossa vida. Quando ele diz não chore, estava dando consolo e esperança para aquela mulher. Lá em Lucas 8, versículo 49 ao 50, quando disseram para Jairo, deixa Jesus quieto porque a tua filha já morreu. Jesus olhou nos olhos de Jairo, já querendo chorar, isso não temas, crê somente e ela será salva. Jesus sempre tem uma palavra de bênção para a nossa vida, irmão. João 8:11, respondeu, pegaram a mulher lá, pulando na cerca, a lei de Moisés disse que tinha que matar os dois, né? Só a mulher. Jesus estava pulando a cerca, e a lei de Moisés manda matar na pedrada. O Senhor manda fazer o quê? É Jesus escrevendo no chão, ele está escrevendo assim, bandido, safado, pilantra, maconheiro, né? Está escrevendo no chão. Jesus não vai falar nada não? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra, lembra?
Saíram todos. E lá no versículo 11, Jesus disse: mulher, ninguém te acusou. Ninguém, Senhor. Eu também não te acuso. Vai e não peques mais. A vida do cristão devia ser assim, ó. Vai e não peca mais. Amém? Devia ser a vida de um cristão que teme a Deus. É errado dizer para alguém que está de luto não chorar. Deve-se ministrar a palavra e o consolo do Espírito Santo. Se está num lugar que está todo mundo ali sofrendo, você leva a palavra de Deus. Ministra a palavra do Senhor. E ora aí, Deus, manifesta a tua presença nesse lugar, Senhor. Traz consolo aos corações, enxuga as lágrimas, né? E aí você, uma pessoa de Deus que você ministra de Deus naquele ambiente, amado. Tem gente que a pessoa está até consolada. Você chega lá, você ora com a pessoa, abraça, né? Deus consola, a pessoa está até consoladinha. Aí chega o pai e vai lá, a pessoa começa a chorar de novo. Aí a carniça sai para lá, você chama a pessoa de novo, Jesus, olha, o seu esposo, o seu vovô é uma pessoa de Deus, ele está na glória agora, deixa o Espírito Santo consolar o teu coração. Aí a pessoa diz: amém, pastor, amém, obrigado. Mas rapaz, 3 minutos chega outro lá. Vontade, gente do céu, o trem é coisa de louco. O dia que você for no funeral, pelo amor de Deus, leva a Deus, e Jesus é aquele que consola os corações, amado. Tudo bem? Essas presepadas, uns espetáculos de gente doido. Posso continuar aqui? 6. Cristo compreende nossa dor e nossas lágrimas. Mas por muito tempo da minha vida eu tive lágrima como fraqueza. Eu fui criado a pau e pedra, e a gente se torna pessoas duras, né? E aí, para mim, por muito tempo, pessoa que chora era uma pessoa fraca. Homem que chorava, então, para mim era, né, desmunhecado, né? Mas Deus tem quebrantado muito o meu coração. E hoje, às vezes, escutando a história de algumas pessoas, a lágrima já desce nos olhos. Deus, ele compreende a nossa dor e as nossas lágrimas, amado. Você já chorou alguma vez na sua vida? Talvez no canto da cama. Talvez ninguém viu, mas Deus viu você chorando. Amém? Certo? E ele compreende as nossas lágrimas. Ele não diz que nós somos fracos, que nós somos pessoas que não temos, né? Ele compreende. Salmos 35 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez a tua noite já dure alguns meses, alguns anos. Tem uma pessoa que está no culto aqui conosco nessa noite, e ele perdeu alguém que amava muito, e ele se sentia culpado também pela morte daquela pessoa, né? E eu orando por essa pessoa, e essa pessoa era uma pessoa de Deus, tinha se afastado, mas tinha voltado para a presença de Deus. E essa pessoa, ela estava sofrendo muito, e eu orando por ela, e Deus me disse assim: essa pessoa, quando está dirigindo a BR, vem um pensamento na cabeça dele, joga o carro na frente daquela carreta. E eu fiquei preocupado. E por mais que eu, a esposa, outras pessoas tentassem dizer para a pessoa assim: olha, isso é propósito de Deus, Deus permitiu, porque né? A pessoa não entendia. Um dia eu fiz algo que eu nunca fiz na vida e nem quero fazer outra vez. Eu disse: Deus, eu sei que quem morreu não volta. A tua palavra diz isso, está bem claro, eu entendo isso. Só que essa pessoa, ela precisava saber que o parente está bem. Se essa pessoa está bem contigo, permita que essa pessoa tenha uma visão dessa pessoa agora. E a pessoa viu o parente vindo com um anjo, fez assim e foi embora. E para aquela pessoa, naquele momento, foi uma resposta de Deus de que o parente estava bem com Deus. Amém? Então, é muita dor, é muita lágrima que nós já choramos, e Deus não nos julga nenhuma delas. Deus sabe o tamanho da nossa dor. Tudo bem? E quando a alegria não vem pela manhã, a pessoa precisa de uma intervenção de Jesus. Malaquias 4:2, falando do Senhor Jesus: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Alguém já morou na roça aqui? Vem. Você sabe o que é um bezerro quando você solta ele, você tira ele? Sabe o que é? Sabe? Sim ou não? Sabe mesmo? Quem que sabe o que? Ergue a mão, por favor. Não vi você fazer o bezerro aqui. Quem quiser, faz aqui, né? O bezerro só da estrebaria. Chega aqui. Né? Não. Tem que. Está preso aqui, amado.
E eu acho que dizer só que não faz muita festa. Wilson, vem aqui, Wilson. Esse que dá meio correndo. Tem Wilson aqui, Diácono, por favor. O que eu vou dizer nessa brincadeira? É você abrir a porteira e você está pinoteando, né? Certo? Ó, eu vou abrir a porteira, entendeu? E vocês dois vão sair pinoteando para cá, certo? Amém? E eu não estou botando feliz aqui não, mas vamos lá? Ajuda a contar aqui, o 3, amém? 1, 2, 3. Tava frio. Isso está parecendo umas vacas velhas. O bezerro sai pulando, gente, sabe? Ele sai dando coisa, fazendo festa, amém? É assim, não, Deus me livre, né? Vocês me perdoam a vergonha que eles passaram, tá vendo? Em alguns casos, o fim de uma fase de choro e lágrimas sinaliza o início de um ciclo de conquistas e vitórias. Preste atenção nisso que Deus trouxe no coração nessa tarde. Em alguns casos, uma fase que foi de choro, que só Deus viu as nossas lágrimas, quando essa fase chega ao final, está sinalizando o começo de uma outra que vai ser de bênção na nossa vida. Amém. E eu vou ler aqui para vocês saberem o que eu estou fazendo aqui. Salmo 126, 1. Olha só para você ver que coisa maravilhosa. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor fez, o Senhor tem feito por eles. Aleluia. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura-se a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Aleluia. Amado, para cada passo lágrima seu, você já deu uma vez na vida, Deus tem 2 passos de colheita. Você crê nisso mesmo? 7 para encerrar. Jesus Cristo nos dá um novo amanhã. Somente quem sai do luto para a vida pode explicar o que é ter uma nova oportunidade de viver outra vez, amado. Aquele jovem teve. Voltou para a mamãe dele. Voltou para cuidar da mãezinha dele. Amém? Deus não trouxe você a uma nova vida em Cristo Jesus para você ficar projetado. Tem algo que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida. Amém. Nessa noite, o mesmo Jesus que se compadeceu de uma viúva deseja dar uma nova oportunidade, um novo amanhã e uma nova vida para quem deseja, porque sabe que precisa. Amém? A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura, é 2 Coríntios 5:17. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo. O que te impede de ter uma nova vida em Cristo Jesus? Ah, pastor, eu tenho a minha religião. Religião não salva ninguém, mas nem a placa dessa igreja salva. É Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Amém? Entregue seu coração para Jesus e Ele vai conduzir você em novidade de vida. Tem algo novo de Deus na sua vida, amado. Você imagina aquela viúva, chorou a noite inteira. Meu Deus, eu vou fazer o que da vida? Não tem ninguém para cuidar de mim. Eu vou morar onde? E Jesus lá, 50 quilômetros, vendo o drama daquela mulher, porque Ele é Deus, Ele é onisciente. Caminhou 50 quilômetros. Ele não voou não, Ele caminhou o dia inteiro, saiu cedinho, chegou lá de tarde, para trazer aquele filho de volta por causa das lágrimas de uma viúva, por causa da dor de uma viúva. Então Deus está atento àquilo que você tem passado, às lutas que você tem enfrentado. E você pode saber, está chegando ao fim esse negócio. Amém. Acredita em todo o coração. Aleluia. Amém? Você vai cair perto, por gentileza? Nós vamos cantar um pedacinho desse hino aqui. Você vai erguer a mão e vai cantar também, um hino bem conhecido. Amém? Aleluia, Jesus. Deus bom, Senhor. Glória. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou.